101 anos de pesquisa, inovação e muita novidade no quesito agrícola. Estou falando do Centro de Pesquisas Carlos Gayer, aqui do município de Veranópolis. E nesta reportagem você vai entender um pouco mais de tudo que aqui já foi e ainda é desenvolvido. É com prazer e satisfação hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho do nosso Centro de Pesquisa Carlos Gayer, da nossa história, que nós já fizemos 100 anos de pesquisa. O Centro de Pesquisa Carlos Gayer teve origem em 1919 com a criação da Seleção de Sementes de Alfredo Chaves. Então, iniciaram-se os trabalhos com a cultura do trigo. E veio para Veranópolis o engenheiro agrônomo Carlos Gayer, que foi o pioneiro e foi o organizador desse centro de pesquisa. Por quê? No início, os imigrantes italianos traziam consigo nas suas bagagens a pequenas quantidades de semente de trigo, mas essas sementes eram insuficientes. Aí, então, o governo federal, através do ministro da Agricultura na época, Edilfonso Simões Lopes, contratou esse engenheiro agrônomo de origem tchecoslovaca para vir a Veranópolis e iniciar os trabalhos de pesquisa com a cultura do trigo. Tá? E nós temos, assim, relatos recentes de que a cultura do trigo, em 1919 e em 1926, após um trabalho do pioneiro Ivar Beckmann e do idealizador, que foi o Carlos Gayer, na pesquisa do trigo, se fez o primeiro cruzamento artificial na cultura do trigo, oriundo esse cruzamento da seleção de linhagens da região de Veranópolis e de todo o estado do Rio Grande do Sul, desses materiais selecionados, então, na época, pelo senhor Carlos Gayer. E o pesquisador Ivar Beckmann fez a primeira seleção e cruzamento artificial, dando a origem à variedade de cultura do trigo chamada, na época, frontana. Bom, com a cultura do trigo, foram lançadas diversas cultivares de trigo. Nós podemos citar entre elas a Rio Sulino, Cinquentenário, Cotiporã, Alfredo Chaves, que foi uma das primeiras lançadas, Trentino e a cultivar Vacaria. Posteriormente, iniciaram-se também os trabalhos com a cultura da soja, tá? Então, iniciou-se um trabalho de seleção de alguns cultivares e os primeiros cruzamentos artificiais da cultura da soja. Foram lançadas posteriormente 4 cultivares de soja, na década de 30 a 34, sendo assim os cultivares Pioneira, Pampeira e a cultivar Jubileu. Tá? Então, foram 4 cultivares de soja. Posteriormente, na década de 26, iniciou-se também os trabalhos com a cultura do milho, que havia a necessidade da diversificação de culturas, quer dizer, não se trabalhava só com a soja, mas só com o trigo, mas havia uma necessidade dos imigrantes terem a oportunidade de trabalhar em outras culturas. Então se iniciou trabalho com a cultura do milho. E foram selecionadas as primeiras populações em 1926, dando origem, na década de 30, a 2 populações de milho de polinização aberta, chamada Xavier Roxo e Branco das Colônias. Posteriormente, na década de 1945, com a introdução de novos materiais coletados em diversas regiões do estado e até do país, se incentivou bastante um trabalho muito forte no melhoramento do milho na região de Veranópolis, sendo que em 1963 foi lançado o primeiro híbrido do país, chamado SAVE, Secretaria da Agricultura de Veranópolis. Foi o SAVE 19. Posteriormente foram lançados o SAVE 195, 231, 331 e o SAVE 190. Também se iniciou alguns trabalhos posteriormente com a cultura da pipoca, lançando a cultivar RS21, tá? 20 de pipoca. Tá? A partir da década de 1980, por uma demanda regional,
as comunidades regionais demandaram uma outra linha de pesquisa, que foi a área da fruticultura. A primeira cultura a ser trabalhada na região de Veranópolis foi a cultura da maçã, onde nós tivemos um técnico chamado Etemar Osmaz Grema, que foi o primeiro pioneiro na pesquisa aqui da maçã em Veranópolis, que nós tínhamos em torno de 235 cultivares de maçã. Posteriormente, a cultura da maçã se iniciou um trabalho muito forte com a cultura do pêssego, com a cultura da ameixa, a cultura da pereira, a cultura da videira, do kiwi, do caqui, do mirtilo, dos citros, nogueira pecan, castanha portuguesa. Nós temos em torno de 15 variedades de frutíferas sendo analisadas e estudadas hoje no Centro de Pesquisa. Primeiramente vieram os primeiros engenheiros agrônomos, os primeiros técnicos, e os funcionários eram próximos aqui do Centro de Pesquisa. Alguns residiam aqui dentro, outros residiam nas proximidades, né? E no decorrer do tempo foram contratados novos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, né? E pesquisadores que deram continuidade à nossa pesquisa até os dias atuais, né? E tudo que a gente produzia aqui era em benefício do nosso produtor rural, né? O nosso produtor rural havia necessidade de a gente colocar na mão da extensão rural e do pesquisador, dos nossos produtores, novas cultivares de milho, de soja, de feijão, de trigo, né? E na área da fruticultura também não foi diferente, que a gente foi o pioneiro, né? O que cabe na nossa pesquisa é fazer as avaliações, né? As diferentes cultivares, né? De fruticultura ou culturas anuais, e indicar as melhores cultivares para que ele possa ter sucesso na sua lá no meio rural, na sua produção, né, melhor ainda. Tudo que é gerado é divulgado através da extensão rural, de dias de campo, publicações em revistas, rádio, televisão, né, tudo isso é publicado, os resultados da nossa pesquisa, né. A pesquisa é feita para o nosso produtor rural, né. Então, a gente faz dias de campo, né, nós fizemos assim boletins, folders, né, e divulgamos o nosso trabalho, né. E tudo que é gerado assim em benefício do nosso produtor rural. Isso é a nossa finalidade, o nosso objetivo é pesquisar novas tecnologias, novas variedades, novos cultivares para o nosso produtor rural. Olha, a gente tem inúmeras informações, é a nossa história, digamos assim, depois de 100 anos, né? Nós poderíamos dizer assim que foi o berço nacional da cultura da maçã, que ainda hoje nós detemos, né? A parte de fruticultura, e a cultura do trigo foi o primeiro local no país onde se realizaram os trabalhos de cruzamento e opção de novas linhagens e novas variedades, né? Nós até temos assim um histórico de, embora a criação do Centro de Pesquisa de Trigo lá em Passo Fundo, nós temos um relato de que as melhores linhagens, em torno de 80 linhagens da estação de Veranópolis, foram transferidas para esse centro, né? E ainda recentemente alguns colegas visitaram o CIMMYT, que é no México, Centro Internacional de Pesquisa de Trigo, e foram localizadas linhagens de trigo produzidas em Veranópolis, né? Então, assim, Veranópolis foi o marco na pesquisa sul-grandense e brasileira com a cultura do trigo, né? Posteriormente veio a soja, veio o milho também. Nós somos referência nacional, onde se iniciou os primeiros trabalhos de pesquisa, a obtenção de híbridos. Na época se plantava, os produtores, ainda os imigrantes, traziam algumas variedades de trigo, não de milho, de trigo, mas não eram, digamos assim, o caso de milhos híbridos, né? Eram populações. E aqui se iniciou um trabalho de seleção de linhagens e posteriormente os primeiros cruzamentos para a obtenção dos primeiros híbridos de milho no país.